Suponhamos que você esteja no seu carro, e no seu carro você está ouvindo rádio. E lá na rádio você está trocando as rádios e de repente você ouve um pastor, alguém dizendo que venha para a igreja. Se você quer ser salvo, venha para a igreja. As pessoas que frequentam a igreja são salvas. E aí você fica pensando sobre isso. Puxa, eu preciso para a igreja, começar a ir para a igreja, senão eu não serei salvo. Suponhamos, segundo exemplo aqui, suponhamos que você está assistindo a televisão, está trocando os canais, e de repente tem lá um pastor pregando, e você começa a ouvir ele, se interessa pelo que ele está falando, e ele começa a falar: leia a Bíblia e você será salvo. As pessoas que leem a Bíblia são salvas, são filhos de Deus. Então leia a Bíblia. E aí você começa a refletir: puxa, vou começar a ler a Bíblia e assim você salva. E você começa a ler Gênesis, Êxodo, acreditando assim que você será salvo só pelo fato de ler a Bíblia. E terceiro exemplo aqui, suponhamos que você está caminhando, talvez na praça, no centro da cidade, em uma praça, e você encontra um velho amigo. Vocês começam a conversar sobre várias coisas, de repente a conversa fica um pouco mais séria e vocês falam sobre problemas, sobre saúde, sobre vida após a morte, sobre religião, e aí o seu amigo fala: bom, eu sou uma boa pessoa, não fiz nada assim de errado, eu sou uma boa pessoa, então eu sou salvo. Eu acredito que eu vou para o céu porque sou uma boa pessoa, assim como a maioria das outras pessoas. Afinal, essa é a nossa pergunta principal da mensagem. Qual é a mensagem da salvação? De acordo com você, o que é o evangelho? Vamos pensar um pouco nisso. Reflita um pouco nesse momento. O que é o Evangelho? Então, nós precisamos conhecer claramente, e eu, como missionário, com a oportunidade de pregar, gostaria de deixar mais claro essa mensagem para todos nós. O que é o Evangelho? Vamos entender melhor sobre o Evangelho. A nossa vida depende disso. A vida dos nossos amigos, parentes, conhecidos, depende disso, de conhecer o Evangelho, de viver verdadeiramente o Evangelho. Então, muitos não crentes ainda não são crentes porque eles ainda não entenderam bem o que é o Evangelho. Muitos de nós, cristãos, não sabemos, talvez, como compartilhar, como evangelizar, como compartilhar do amor de Cristo para alguém, porque a gente não sabe explicar corretamente, claramente, a mensagem do Evangelho. Então, conclusão, essa nossa mensagem aqui, servirá tanto para nós crentes, quanto para não crentes. Não sei se todos aqui já são membros da igreja, já receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, essa mensagem é para você também. Então, eu e você, sendo crentes ou não, precisamos saber claramente a mensagem do Evangelho. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso PowerPoint aqui, sobre entendendo o Evangelho, e essa mensagem vai ter 3 pontos. E os 3 pontos são: número 1, vamos falar sobre conhecer o Evangelho, vamos conhecer essa mensagem. Número 2, sobre crer o Evangelho. E número 3 e último, confiar no Evangelho. Acho interessante esse conceito de CCC, conhecer, crer e confiar. Assim, ajuda a todos nós a memorizarmos, a lembrarmos: puxa, quando eu for evangelizar alguém, ou eu que preciso conhecer mais o Evangelho, eu vou ver melhor esses 3 pontos: conhecer, crer e confiar no Evangelho. Esse conceito de CCC, esses 3 pontos, não foi algo criado por mim. Não gosto de criar coisas assim da Bíblia, eu gosto de estudar sobre essas questões, e estudando no seminário onde eu fiz, na Hungria, o nosso professor, nesse caso foi um professor de Dallas Theological Seminary, que veio dos Estados Unidos para dar essa aula sobre evangelismo, e ele explicou para a gente, em aula sobre teologia sistemática, essa questão de conhecer Jesus, acreditar em Jesus
e confiar em Jesus. E por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês quanto a essa questão do Evangelho. E qual é o nosso versículo, o texto-chave que eu gostaria de compartilhar com vocês? Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Não sei se você tem a sua Bíblia aí, mas aqui está o texto principal da nossa mensagem. Eu gostaria de ler com vocês nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Gostaria de fazer uma oração. Vamos orar, por gentileza? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de abrirmos a Tua palavra e aprendermos mais da Tua mensagem, daquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Que o Teu Espírito Santo venha nos sondar, nos guiar, nos fazer refletir e aprender mais do Teu Evangelho. A nós que somos cristãos, ajuda-nos a entender, a viver o Evangelho e a compartilhar mais as boas novas aos nossos amigos, conhecidos e parentes. E aos demais que ainda não conhecem o Teu Evangelho, ajuda-os a entender nesse momento a Tua palavra, a Jesus Cristo, a mensagem que salva. É isso que nós oramos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa questão de conhecer o Evangelho. Vamos ver 2 versículos aqui nesse nosso texto-chave, que é em 1 Coríntios 15, o primeiro versículo, e o começo do terceiro versículo, que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. E no versículo 3 diz: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então vejam 2 palavras importantes aqui sobre receber. Então, deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Bom, você se lembra quando foi quando foi o momento que você recebeu a mensagem do Evangelho? Paulo se lembrava muito bem. Você, por acaso, se lembra? Talvez não foi um momento específico, na maioria das vezes são vários momentos da nossa vida, quando alguém fala sobre Jesus, outra pessoa fala sobre o céu, outro fala sobre a Bíblia, e você vai construindo esse entendimento, esse conhecimento, até você receber, então, entender e receber o Evangelho. Talvez você não siga a Jesus ainda, porque você não recebeu ainda corretamente, claramente, não entendeu claramente sobre ele, sobre Jesus Cristo. Então é muito importante a gente conhecer e receber esse Evangelho. Você não pode simplesmente conhecer o Evangelho, mas você precisa receber esse Evangelho. Há uma diferença entre saber, simplesmente saber, e receber ele. Dar uma resposta quanto a isso. Então, para algumas pessoas, elas ouviram o Evangelho e aí entrou num ouvido e saiu pelo outro, né? Com relação ao apóstolo Paulo e à igreja de Corinto, eles tiveram a chance de crer e confiar em Jesus Cristo. Por quê? Porque antes de crer e confiar, eles conheceram o Evangelho. E essa questão de conhecer não é apenas receber a informação, mas não é apenas de saber essa informação, mas é de receber, de conceber dentro de si essa informação. Então, e sobre você? Eu espero que, em que momento, em que papel que você está?
Eu espero que todos nós, na verdade, hoje, possamos receber ainda mais a mensagem do Evangelho, porque há sempre mais e mais para a gente receber, conhecer sobre o Evangelho. Então, a nossa primeira lição é essa: não podemos apenas ouvir mensagens, fragmentos do Evangelho, nós devemos responder a eles para recebê-lo. O meu desejo aqui, e aqui eu finalizo, é que todos nós, deixa eu mudar aqui o meu ponto aqui, todos nós devemos conhecer mais sobre Jesus Cristo. Não pense que você já conheceu tudo em Jesus. A carta de Paulo, muitas cartas de Paulo, diz: mas crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, sejamos crentes ou não crentes, todos nós temos que constantemente conhecer a Jesus Cristo. Número 2, vamos crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Puxa, Glauber, mas é difícil de crer. Então, quanto mais nós buscarmos a Ele, mais nós vamos crer nele. Então, busque Jesus nesse momento. Busque a Jesus nessa semana, nesse período da sua vida, que você vai encontrá-lo mais, você vai conhecê-lo mais e começar a crer mais nele. E número 3, todos nós vamos confiar a cada dia mais e mais em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez você diga: Glauber, mas é difícil confiar. Eu entendi a questão da ilustração da carta, da oração, dos problemas. É difícil, às vezes, confiar. O meu conselho para você é: estude mais sobre o quão poderoso é Jesus Cristo. Ore, número 2, ore sobre isso. Fale para Deus que está sendo difícil de você confiar nele. Fale com irmãos em Cristo, para eles assim te ajudarem. E no momento das dificuldades, você vai ter alguém no seu lado para te ajudar. Tem amigos cristãos. Eu gostaria de terminar com uma oração para você, junto com você. E se você gostaria de acreditar em Jesus Cristo e começar agora a confiar em Jesus Cristo, se você agora entende melhor qual é o Evangelho e você gostaria de tomar uma decisão, a partir de hoje, eu reconheço que eu preciso crer em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, não só crer, eu quero principalmente confiar, então, em Jesus Cristo. Então, gostaria de fazer essa oração com você. Vamos orar juntos? Vamos fechar os nossos olhos e orar, e você pode orar da seguinte maneira junto comigo. Senhor Deus, eu quero entrar em sua presença e quero dizer que eu sou um pecador e eu preciso de ti. O Senhor é santo e eu sou um pecador e eu reconheço que Jesus Cristo é o único caminho. Eu conheço agora a pessoa de Jesus e eu quero crescer em conhecê-lo mais. Eu quero agora dedicar a minha vida, o meu caminho em Jesus Cristo e começar a viver e crescer em Jesus Cristo. Que Jesus venha perdoar os meus pecados e me ajudar a partir de agora a viver em santidade. Eu acredito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Obrigado, Deus, por ter entregado seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu quero, a partir de agora, viver como um filho teu, como um filho de Deus, e ter comunhão com os outros irmãos, frequentando, então, uma igreja local que venha me fazer crescer e conhecer mais a Jesus Cristo. É isso que eu te oro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Mas não é só essa oração que eu gostaria de fazer com você. Talvez você acredita já em Jesus mas você reconhece que você precisa confiar mais em Jesus. Então, eu gostaria de fazer essa oração para nós crentes que já confiamos, mas por causa do período da nossa vida, nós crentes que nós acreditamos em Jesus, mas por causa do período da nossa vida, nós não estamos mais confiando nele. E nós precisamos confiar nele. Então, vamos orar. Ore comigo agora, nesse momento, quanto a esse ponto. Senhor Deus, nós gostaríamos de entrar na tua presença
e dizer que nós conhecemos a Ti, nós conhecemos a Jesus e cremos em Jesus. Eu creio em Jesus, mas eu não tenho vivido uma vida de confiança em Jesus Cristo. Eu tenho vivido uma vida mais de acordo com o que eu quero, com as minhas vontades, os meus planos. A última palavra quem tem dado sou eu, mas eu quero mudar isso. Eu reconheço que eu preciso confiar mais em Jesus Cristo. Então, coloque o teu Espírito Santo para sondar o meu coração, para trabalhar na minha vida, na vida da minha família, de modo que todos nós venhamos a confiar mais em Cristo. Coloca os teus anjos ao nosso redor, faça com que nada de mal venha acontecer conosco e que a gente venha focar mais em Jesus Cristo, viver em Jesus. É isso que nós oramos, agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês.